Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Uma parceria da Rádio da Universidade com a URGS TV. Este programa vai ao ar pelos 1080 AM e pelo website da rádio, nas terças-feiras, às 11 da manhã. Logo depois, o público pode acompanhar o programa no canal YouTube da URGS TV. E o Diálogos URGS pode ser acompanhado ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje, recebendo o professor Rui Vicente Oppermann, reitor da Universidade, e a pró-reitora de Extensão, Sandra de Deus. Bem-vindos. Obrigado. Professor Rui, na semana passada nós começamos a conversar sobre o edital de apoio às atividades da universidade que foi lançado. Conversamos com o professor Rafael Hessler, sobre a parte no que diz respeito à pesquisa, financiamento para professores, pesquisadores. E então hoje aproveitamos para a presença da professora Sandra para falar um pouco da parte da extensão, porque o edital também diz respeito a isso, né? Exatamente. Nós estamos com essa política de aplicação desses recursos em atividades que são atividades que nós consideramos essenciais dentro da universidade, de apoio exatamente àquelas instâncias ou aquelas pessoas, enfim, que necessitam de recursos dessa natureza, como é o caso, por exemplo, dos jovens pesquisadores. Mas estamos também destinando um edital para atividades culturais, artísticas, que são atividades importantes na nossa relação com a nossa comunidade e que precisam ser mantidas e devem ser mantidas dentro dessa perspectiva. Então, nós estamos muito felizes em poder, com esse edital, viabilizar algumas programações que são importantes e são, inclusive, associadas ao fato de que nós estamos aí comemorando os nossos 85 anos. Uma comemoração mais singela, mais humilde, eu diria, na medida em que nós não dispomos de recursos outros, a não ser esse, para que se realizem essas programações, mas a escassez de recursos nunca foi um limite para a expressão da nossa extensão universitária. E acho que esse é um aspecto importante que vamos fazer render com esse edital, os recursos disponíveis para ter uma bela oferta de atividades para daqui até o final do ano. Professora Sandra, que atividades a gente pode já adiantar, e especificamente relacionados aos 85 anos, mas também outras atividades da área da extensão que estejam relacionadas com os recursos desse edital? Então, como nós vamos render, E como nós vamos fazer render mesmo esses recursos que nós estamos aportando ao edital, uma programação cultural e também de formação na extensão universitária, Nós temos um programa que é um programa antigo na universidade, que é a Unimúsica, e esse ano o Unimúsica é uma Unimúsica que a gente chama Unimúsica 85 anos da cidade presente, porque é uma Unimúsica voltado para Porto Alegre. Ele traz ao palco do Salão de Atos artistas de Porto Alegre, com a diferença que neste ano o Unimúsica traz produtores culturais, um produtor com mais tempo de atuação em Porto Alegre e um jovem produtor cultural, e eles montam esse grupo de artistas que se apresenta no Salão de Atos da Universidade, Nesse último Unimúsica, no Unimúsica de julho, foram 25 artistas no palco, Cada um tocando um instrumento, uma homenagem também a Porto Alegre. Então nós temos o Unimúsica, nós temos várias exposições que acontecem dentro do marco dos 85 anos da universidade, recuperando o próprio acervo da universidade para ser mostrado ao público. Temos seminários culturais como Críticos e Curadores, que é um seminário que a universidade vem realizando já há alguns anos.
Eu sempre digo, só esta universidade pode realizar um seminário desse tipo, para fazer essa discussão com os críticos e curadores. Né? E temos outras atividades que não são só as atividades culturais, porque no meio disso nós temos atividades que a Pró-Reitoria de Extensão também traz para os 85 anos, como é o caso de uma escola de formação e extensão universitária, que nós vamos fazer um projeto piloto, né? E ele é piloto porque não se fez ainda nesse estilo de formação. A gente fala muito na formação da iniciação científica, da pesquisa, mas a gente não fala na formação para extensão universitária. E no nosso caso, na URGS, desde o início dessa gestão, nós temos clareza de que a formação e extensão universitária é importante em função, inclusive, dos 10% de créditos de extensão universitária. E mais do que nunca, nos 85 anos da universidade, trazer a possibilidade de formar não só os nossos estudantes, mas os nossos professores, os nossos técnicos, para compreender o que é efetivamente extensão universitária. Nós aproveitamos o mote dos 85 anos para fazer isso. Então nós temos uma escola de formação piloto, agora no mês de julho, né, uma semana de formação e extensão universitária, que envolve a universidade e a comunidade. Né? E essas atividades continuam dentro dos 85 anos, que é o que a ProRest aporta, então, nesse edital, também com o próprio Salão URGS, que vai acontecer em outubro, né? E que tem a mostra da extensão, que tem o Salão da IC, que tem o Salão de Ensino, tudo isso também está dentro desse edital. Né? Ainda no mês de outubro nós temos aqui a presença do Dr. Honoris Causa Oscar Jara, que vem para um curso de educação popular, né? Permanece aqui durante todo o mês de outubro, trabalhando na universidade, como Dr. Honoris Causa, que é da universidade. E possivelmente a gente chegue até o final deste ano levando uma exposição do acervo da Pinacoteca para uma apresentação no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, toda uma programação que a ProRest traz para os 85 anos da universidade. A Pinacoteca do Instituto de Artes Barão de Santo Ângelo. Exatamente. Eu, se me permitisse, eu gostaria de retornar um pouco à questão da extensão universitária e essa preparação, né? Porque eu tenho discutido isso bastante, principalmente no plano internacional, que é a importância da extensão universitária dentro da formação das universidades na América Latina, e particularmente no Brasil, e no Brasil, particularmente na URGS. Nós estamos todos, reproduzimos a questão do tripé, né? Extensão, pesquisa e ensino como parte fundamental para a universidade, mas isso não é primeiramente uma realidade que se observa em todos os lugares, né? Particularmente Europa, Estados Unidos ou América do Norte, situando o México, evidentemente. Essa situação ela não se dá dessa maneira e não se reconhece a extensão universitária, pelo menos não da forma como nós a estabelecemos. Falam em terceira missão, mas quando se vai falar sobre o que seria essa terceira missão, ela acaba sendo uma prestação de serviços. Em alguns lugares, como nos Estados Unidos, inclusive, prestação de serviço cobrada. Exatamente. Não? Então, isso não é uma extensão universitária no sentido que nós temos para com essa atividade. E eu estou absolutamente convencido que a extensão universitária é uma parte fundamental na formação dos nossos alunos, dos nossos profissionais. Não? Não só é uma forma também de se relacionar com a sociedade, porque ela é uma via de duas mãos, mas também porque você, ao formar um profissional, um dentista, por exemplo, vou falar do meu caso, fica mais fácil. Né? Ele tem que ter excelência técnica, ele tem que ter preparo científico, isso o ensino e a pesquisa dão, mas se ele não tiver essa inserção da percepção da consciência social comunitária, da importância dele como profissional para a sociedade, ele não é um universitário ou alguém com um título universitário, ele é quase que um técnico. Não? Eu acho que isso nós precisamos debater muito. Então, a se festejar essa atividade que a ProRest está realizando exatamente nos 85 anos, para consolidar ainda mais no nosso meio essa particularidade da extensão universitária como uma parte fundamental da atividade da universidade. E agora, muito rapidamente, a professora Sandra colocou, mas eu acho que é importante, a curricularização da extensão,
que é um grande desafio que nós temos, né? Porque aí sim vai dar essa oportunidade para todos, e não só para aqueles que ainda podem ou têm condições de fazer extensão. Fazer alguma atividade de extensão durante o seu período de formação. Veja assim, André, que o professor Rui traz duas questões que são muito importantes, né? Assim, eu demorei muito tempo para compreender que a questão do tripé, ela não pode ser simplesmente um tripé. Eu tenho que compreender uma formação completa, né? E que eu não posso separar ensino, pesquisa e extensão. Que nós formamos um profissional, que esse profissional sim tem que ser completo, né? E eu lembro que há muitos anos atrás se discutia assim, a extensão vai desaparecer no sentido de que ela passa a ser, e se entende que ela está na formação inserida, que tudo que nós fizemos é um composto, digamos assim, um conteúdo todo para formar esses novos profissionais, né? E quando a gente fala na inserção de créditos na extensão universitária, isso vai permitir que todos os nossos estudantes façam isso, né? Nós aqui estamos caminhando, né, esse ritmo de ter essa possibilidade de que os créditos estejam realmente inseridos, né, em todos os cursos de graduação, mas eu vou entrar na seara do professor Rui, que é da formação do dentista, porque este é um exemplo que a gente tem usado com muita frequência para entender exatamente o que é extensão universitária, assim, entender da forma mais simples possível, né, para que não seja aquilo que eu não sei o que é então extensão universitária. Não. Toda vez que o estudante de odonto for para uma atividade num posto de saúde comunitária atuar, ele está fazendo, tem 3 situações que ele vive aí, né? Tem uma situação que é uma prática de ensino, porque ele vai para lá e faz a prática de ensino. Eu não sou dentista, estou entrando na série do professor Rui, mas ele vai lá e faz a prática de ensino, né? Ele está lá. Também pode ser uma assistência sim, porque quando o Estado deixa de cumprir as suas políticas, por cumprir a sua função, a universidade acaba cumprindo essa função também. Então tem alguma coisa de assistência, mas tem sim de extensão universitária. Quando esse estudante que está lá, ele passa a compreender que a dor de dente não é só uma dor de dente. Ela tem um problema de esgoto, ela tem um problema de alimentação, ela tem outros antecedentes de violência cultural, etc. Então, este novo profissional que vai sair de lá, este dentista que vai sair de lá, ele é um dentista diferenciado de todos os outros. Então, é muito simples, parece que essa explicação que a gente dá e usa o odonto não sendo a minha seara, porque do jornalismo sempre acho que ela é mais fácil de explicar, né? Mas é outro profissional que sai. Então, vamos dizer assim, não, mas isso é prática de ensino. Sim, isso é prática de ensino, mas isso é também uma possibilidade de assistência, por que não? Mas ela é também extensão universitária quando este docente e este estudante estão lá compreende essa realidade que está ali inserida. Então, isso é muito, muito importante a gente ter clareza. Eu acho que aqui na universidade, né, nos 85 anos da universidade, nós viemos já há alguns anos caminhando para uma excelência mesmo na formação dos nossos profissionais no que se refere à extensão universitária. O grupo da Pró-Reitoria está usando nesta escola de formação agora, porque ela traz professores de outras universidades, traz professores do movimento social, e as aulas serão tanto aqui no Campo Centro quanto no movimento social, né? Inclusive distante de Porto Alegre, a 200 quilômetros, como tem um dia que a aula lá, né, fora daqui, nós vamos para uma comunidade rural fazer isso, né? Mas assim, nos 85 anos tem uma coisa muito importante, que é uma das grandes novidades que nós estamos colocando nesse edital, que é termos um planetário móvel, né? Que é um sonho que nós tínhamos já há alguns anos, e nós estamos elaborando essa possibilidade de, ao chegarmos possivelmente no mês de outubro, tendo também um planetário móvel aqui. Aliás, nessa área aí da astronomia tem muitas atividades de extensão. A gente viu há pouco a observação do eclipse, né, que o pessoal do planetário e do Instituto de Física se transformou numa notícia mundial, exatamente, porque esta universidade colocou lá os seus professores, seus estudantes e os seus equipamentos para observação do eclipse. Ainda sobre o papel da extensão, né, a abrangência da extensão para a universidade, nós já conversamos antes, professor Rui, às vezes, dificuldade que a sociedade tem de compreender a universidade no âmbito da pesquisa e da extensão, né, e compreende mais no âmbito do ensino mais facilmente, naquele sentido de imaginar uma sala de aula ou um lugar onde a pessoa vai e sai com um diploma, né, de onde sai com um diploma. A extensão me parece que tem um papel importantíssimo, né? A gente já tinha conversado outras vezes sobre isso.
Na verdade, a extensão, ela talvez seja a principal responsável pela universidade ser reconhecida como uma instituição própria da sociedade, né? Essa dificuldade de associação, ela talvez seja exatamente porque nós não tenhamos tido ainda a capacidade de colocar essa perspectiva de que a extensão é o nosso canal de comunicação com a sociedade. E é um canal que não é apenas de comunicação no sentido verbal, visual, mas é um canal de interação, né, de trocas, né? Recentemente, quando eu estive num encontro na Alemanha, se falava muito sobre transferência de conhecimento. Aí eu disse, olha, eu acho que a universidade não pode fazer transferência de conhecimento, ela tem que fazer troca de conhecimento, né? Porque só a troca valida o conhecimento que se produz aqui, né? Então, essa troca entre a universidade e a sociedade, os diferentes instâncias da sociedade, é talvez a extensão universitária e é a maneira também, nesses tempos tão difíceis que a gente vive, de uma legitimação, né, do que é uma universidade pública. Porque, veja você, a extensão universitária, ela tem essa característica especialmente nas universidades públicas, seja no Brasil, seja fora do Brasil, na América Latina. Exatamente porque a gente tem esse compromisso e essa visão de que a construção da cidadania se dá exatamente pela relação que se estabelece com a sociedade. Sabe, André, eu tenho que... Não podemos encerrar o programa sem dizer que essa semana que passou agora, aconteceu em Florianópolis o seminário de extensão universitária da região sul. E lá estão todas as universidades públicas da região sul, universidades públicas, federais, estaduais e os institutos, né? Todos presentes. E nós temos a sorte, porque ao longo do tempo, eu já disse isso, nós fomos construindo esse espaço na universidade, né? E a extensão para nós, URGS, ela é absolutamente importante na formação dos nossos alunos. Nós levamos a principal delegação para esse encontro, para esse seminário, né? É uma delegação toda muito organizada, toda ela uniformizada. Levamos, inclusive, um grupo cultural, né, para se apresentar lá, que é a Corpo Negro, grupo de meninas negras da ISEFID, que foi lá, se apresentou e fez muito sucesso lá, né? E levamos 12 programas e projetos para se apresentar lá. Uma forma muito interessante, porque vai o coordenador, quer dizer, o professor. Nós éramos 5 professores, 5 técnicos, 5 servidores da universidade e 24 estudantes, né? Então, com ônibus próprio da universidade, representando a universidade em todo o tempo que estivemos lá, né? Todos juntos representando a universidade, foi para esses nossos alunos uma das grandes experiências que eles tiveram, né? Então, a cada seminário desse, para nós, é uma grande experiência. Nós, para a Reitoria de Extensão, ainda não encontramos o formato de fazer isso, porque cada ano nós mexemos um pouco no formato de fazer a saída, essa viagem para esse seminário. E esse ano nós aumentamos o número de estudantes que foi, nós percebemos que é melhor aumentar o número de estudantes e diminuir o número de técnicos e professores. Então, o que nós fizemos? Até porque nós deixamos o aluno viajar sem o seu coordenador. Mas aí cada coordenador pôde levar 2 estudantes. E a experiência foi a melhor que nós tivemos de todos os tempos, pelo aprendizado desses alunos. Porque além deles conviverem com alunos de outras universidades, eles conviveram com os alunos, os colegas da própria URGS, que eles não se encontram em seus projetos. E projetos nossos da universidade se encontraram, durante a viagem de ônibus, se encontraram lá e já fizeram novos projetos, porque agora eles estão conversando em conjunto. Isso aí. Né? Assim, então, isso é muito importante. Isto é a extensão universitária. Esta é a formação desses profissionais que a gente busca, né? E quando a gente diz assim, olha, nós estamos tratando da curricularização, da acreditação, da extensão, seja lá o termo que a gente quer dar, né? Para inserção de créditos de extensão universitária nos currículos da graduação, assim, nós estamos tratando de que universidade nós queremos, né? O que nós queremos, que profissionais nós queremos formar a partir daí. E é isso que nós estamos fazendo. Muito bem. Vamos seguir, então, mais adiante falando sobre algumas dessas ações, como o Salão URGS, lá mais para o final do ano, né, em outubro, né? E essa, bom, o projeto Unimúsica, que nós já tratamos e vamos seguir tratando.
Ações, então, que esse ano estão inseridas nesse edital de apoio às atividades da universidade e que tem a pesquisa, como nós já tratamos, né, professor Rui, e outros âmbitos ainda, né? Isso, nós ainda temos como complemento desse edital um aporte de recursos para as unidades acadêmicas fazerem a destinação que dentro dos seus planos de desenvolvimento institucionais sejam prioritários, né? E temos também uma readequação da sala dos conselhos, que precisa ser colocado no século XXI em termos de comunicação. E é isso que nós vamos fazer. E isso completa, então, esse ciclo de aplicação desses recursos. Ok, agradecemos professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, professora Sandra de Deus, pró-reitora de extensão. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da rádio da universidade com a URGS TV. Pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Pela URGS TV, imagens de Jonathan Fabres e Melanie Rupental. Nós voltamos aqui pela rádio, nos 1080 AM e no website, na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.